Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do Trilha da Prosperidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de venda de uma empresa, né? Como vender a sua empresa, como comprar uma empresa. A gente trouxe aqui alguns especialistas do mundo jurídico, do mundo financeiro, para falar um pouco sobre esse processo de uma empresa familiar, de um grupo empresarial, de passar por uma transação societária. Eu estou aqui com alguns convidados hoje, com o meu co-host, Marcelo. Obrigado pelo convite hoje como co-host aqui, né? Finalmente alguém convidou do BRM, né? Além do Diga aí, pra vir aqui falar, Se tem pergunta de jurídico aqui, eu preciso trazer um especialista. Não, né? Que bom. Obrigado pelo convite, Matheus. Alexandre Borborema, né? Head de M&A e de IB da Apex Partners. Bom dia, Alexandre. Bom dia, obrigado aí pelo convite, Marcelo, Matheus. Prazer estar aqui e falar desse assunto super interessante das fusões e aquisições no contexto familiar e regional. Isso aí. E Gustavo Cortelete, advogado, também especialista nesse tema e em outros temas que a sua empresa, seu escritório também abordam, né, Gustavo? Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado, Marcelo, pelo convite. O Alexandre Borborema pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com o podcast de vocês e trazer algumas experiências na prática que eu acho que vão gerar um pouco de conhecimento para as empresas que querem passar por esse processo. É isso aí. A ideia aqui hoje é simplificar, falar um pouquinho desse desafio que é para um grupo empresarial de tomar uma decisão de comprar um concorrente, de vender o seu negócio, de vender parte do seu negócio, né? A gente sabe que no Brasil, pelo nosso capitalismo ser um capitalismo recente, ainda tem muita mística, né, por trás de uma venda de uma empresa, né? Todo mundo está acostumado a vender um imóvel, vender um carro, mas o negócio ele é precificável e ele é vendável, né? Então vamos abordar um pouco disso. Antes de começar, gostaria de entregar só um brinde para cada um de vocês. Opa, já não É de um assunto que eu gosto. É bom começar assim, Até né? eu ganhei. Tá todo mundo tomando um cafezinho. Eu trouxe 3 cafés diferentes. Ontem foi o Dia Mundial do Café. E se a gente tá aqui no Espírito Santo hoje gravando, né? É um dos estados que no Brasil, Bahia também, né? Sim. É um dos estados que tem mais destaque aí na produção de café. E esse ano em específico, por conta do preço tanto do Arábica do Conilon, né? A gente vai ter uma safra recorde, vai ter um preço, ou seja, uma lucratividade recorde no setor. Massa. Eu trouxe legal. um café diferente para cada um. Obrigado. São de produtores regionais. Eu não vou falar que são só de produtores capixabas, porque a maioria desses cafés Legal. são mineiros ou capixabas, tá? E você sabe que eu li uma notícia hoje de manhã dizendo que em São Paulo os cafés já estão ficando atrás das grades. Sério mesmo, eu li mesmo. O café tá virando item de luxo, né? Vai ter aquela etiqueta. Carro forte, Pois né? Vai ter aquela etiqueta, né, da loja. Esse café é de um grupo empresarial que fica aqui na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais. O grupo TPJ, eles captam, né, dos produtores e exportam para o mundo todo. Legal. Né? Então você vê como é que o Brasil ele tem uma capacidade de chegar longe com o seu café. Falta ainda uma industrialização. Esse é Minas. Esse é na divisa. Caparaó. Santo, é na região do Caparaó, mas eles prospectam café porque como eles são grandes exportadores, aí Entendi. particularmente eles compram café de várias regiões para poder atender o mercado exterior. Legal. Né? Já o outro café que eles pegaram são cafés Brasil. especiais com alta pontuação e, se eu não me engano, são de famílias na região de Minas Gerais, ele é dessa região também próxima ao Caparaó, mas não necessariamente, tem alguns de sul de Minas também. Então é um café, um motivo de orgulho da nossa região. Daqui a pouco essa galera fazendo M&A aí, né? Que a gente vai falar aqui, né? Se tem um setor que ainda está muito raiz também é o setor do agro, né? Do agro. Ainda produz muito grão, exporta grão verde. Alguns estados, como o Paraná, né, já tem um nível industrial, por exemplo, com a soja, produzir óleo de soja, derivados de soja, mas em outros setores, como no caso do café, Ovos também, né? O setor de ovos forte. também tem um... podemos dizer que a gente Tem um movimento faz também. o produto muito básico e agrega pouco valor. É óbvio que o produtor precisa do dinheiro rápido, o exportador também precisa, então a cadeia acaba empurrando o produto para fora do país por conta da commodity, né? Por conta do ciclo de caixa, mas tem oportunidade. Sim. Né? E antes de começar, gostaria só de agradecer os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores. Claro que para um projeto como esse de comunicação, que são vários podcasts dentro do ecossistema do BRM Podcasts, nós temos que agradecer as empresas que estão apoiando esse projeto, mas obviamente é um projeto que se inicia já grande, né? Já tendo uma boa atuação no Spotify, no YouTube, mas que trazendo conhecimento a gente vai conseguir levar mais longe, né? Então, gostaria de agradecer Laboratórios Tomasi, uma das empresas de tradição em medicina, né, laboratórios e exames aqui do nosso estado. Também a Empresa Friends. Que a gente acabou de falar aqui, né, nos bastidores, que acabou de fazer mais um M&A lá no Rio de Janeiro, os Laboratórios Tomasi. Então, eles já são especialistas no tema de hoje. Quantos que eles fizeram já?
Eu acho que já foram uns 11. 11? Eu acho. É uma máquina. Eu acho que foram uns 11. É. Umas 11. O Bruno passou pelo Diga Aí falando exatamente sobre esse processo. Uma empresa de mais de 60 anos de história. Sim, sim. E um dos Já 10 passou. maiores do país. Se bem que agora com a nova aquisição pode ter até aumentado no ranking ali, né? Agradecer a turma da Friends, uma empresa que nos ajuda com os acessórios, A decoração. decoração aqui. Também, né, gostaria de agradecer em especial O escritório, né? o escritório de advocacia Mendonça Machado. Mendonça Machado, que apoia o projeto, é um dos viabilizadores desse empreendimento junto com a Apex. Isso. Né? Tô esquecendo de alguém, Marcelo? Tá não. Então, Tá não. e é importante que o BRM Podcast, até para trazer aqui para os convidados que estão aqui hoje, é uma plataforma, tem diferentes podcasts, né? O Marcelo aqui representa um podcast Um dos específico, que é o podcasts. Diga Aí, que foi o nosso primeiro podcast, né? O mais inovador, que trabalha vários temas, mas a gente também tem podcasts diários que trazem notícias compiladas do mercado, temos podcasts que abordam filosofia, Sim. leitura de livros e debates mais, não vou dizer acadêmicos, talvez não Sim, seria a sim, palavra, mas mais científicos, Sim. né? Tem um podcast que fala sobre investimentos. Então, a ideia é da gente ter um ecossistema que dialoga, que traz esse conteúdo para as pessoas, para as famílias, né? E no Trilha da Prosperidade em específico, a ideia é a gente mesclar grupos empresariais e familiares. Então, já trouxe alguns grupos aqui que vieram 2 gerações, falar um pouco de sucessão, falar um pouco da sua trajetória empreendedora, né? Mas também Eu ouvi ontem o episódio com o Richa e os filhos, cara. Sensacional. muito Ficou bacana. muito bom, ficou muito bom. Tá de parabéns. E todas essas famílias empresárias têm desafios ao longo da sua vida empresarial. O objetivo de hoje, por exemplo, é a gente abordar com vocês, que são especialistas em fusões e aquisições, em transações societárias, desmistificar isso um pouco e trazer isso para a realidade do empreendedor, que lá em São Paulo, talvez grandes empresas que já são abordadas por várias casas de investimento já têm esse conceito bem compreendido. Mas assim, o Brasil ele é lotado de grandes empresas, de grandes grupos familiares tradicionais que estão aí há 60, 80, 100 anos, mas que têm uma certa dificuldade de abordar o tema, né? Então, hoje a ideia é a gente bater um papo sobre isso, né? E para começar, eu gostaria de tentar talvez resgatar aí, Gustavo, trazer alguns cases que você lembra de o que motivou, né, uma empresa, por exemplo, a acreditar que ela ser vendida é uma boa solução para aquele empresário, para aquela família, para o seu plano de vida. Você relembrar alguns cases que são comuns aí. Por que o empresário decide, vou vender minha empresa? Quais são esses principais motivos? Não, acho que tem várias razões, né? E aí a gente tem que separar aqui, né? Que a gente, né? Que a gente trabalha tanto no sell side quanto no buy side. Pensando na forma do buy side, do sell side, a gente tem vários motivadores que levam uma empresa a passar por esse processo. E uma empresa familiar, ela tem, né, uma cultura centrada muito na pessoa do patriarca. E aí, como você falou, eu acho que a informação é importante a gente passar justamente para tirar um pouco, né, desmistificar um pouco essa barreira que existe com relação à venda de empresas. O patriarca, normalmente, como ele tem muito apego ao negócio, ele tem uma certa resistência com relação a isso. Como, né, tem a cadeia, né, de sucessão e a segunda geração e a terceira geração, eles têm mais acesso à informação, a gente tem notado que ultimamente isso tem ficado um pouco mais simples de colocar essa informação na cabeça, né, dos empresários. Tem uma certa resistência, mas com o acesso à informação e a disseminação da informação, que eu acho que, né, o que vocês estão fazendo muito bem aqui, isso tem se tornado um pouquinho mais fluido na conversa que a gente tem com as empresas familiares. E aí eu acho que é um dever de casa, tanto dos assessores financeiros quanto dos assessores legais, que são os principais ali assessores nesse tipo de, né, de operação. Então, a gente sente isso no dia a dia, né? Essa resistência inicial, mas com isso, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que vai melhorando um pouco nessa relação. E aí entra, né, da importância do assessor financeiro e do assessor jurídico para tentar explicar para a família como que seria esse processo, o passo a passo desse processo e aonde que isso pode levar. Agora, com relação aos motivadores, o que a gente já passou
tem um motivador de sair de determinado setor, que é um setor arriscado. Né? Setor de mineração, por exemplo, que você tem uma carga de responsabilidade muito grande, que é um setor que iniciou com o patriarca e, de repente, os sucessores eles não têm interesse em assumir determinado risco de uma atividade tão pesada como mineração. Tem risco ambiental? Tem risco ambiental, risco de relação de trabalho, enfim. É um mercado muito arriscado e quem criou tem um apego muito grande àquele negócio. Os sucessores também têm, mas pensam de uma forma diferente do que o sucedido. Então, acho que uma primeira razão que a gente já percebeu é não ter um apego ao negócio, ver uma oportunidade, e aí a segunda geração ela é mais ativa por buscar esse tipo de oportunidade do que o próprio patriarca, que está muito ligado ao negócio, e a questão também de você ter uma oportunidade ali no mercado, de liquidez, de um parceiro que realmente é interessante, que você começa a conversar e tem um interesse econômico e de liquidez momentânea ali que seja interessante. Então, assim, um primeiro aspecto, eu acho que o Borborema pode me completar, é a questão de mudar um pouco de atividade e para uma atividade um pouco mais leve e tentar diversificar um pouco a atuação, aproveitando as oportunidades que vão surgindo durante o período. E, Alexandre, tem que avaliar o mercado para você saber o timing ideal para você colocar uma empresa à venda, né? Sim. Porque acontece, em muitos casos, né, de você, às vezes, procurar uma solução e um assessor de fusões e aquisições quando sua empresa está indo mal, ou seja, opa, agora que está indo mal, agora que o fluxo de caixa não está tão bom, agora que ela não me rende tanto, agora eu vou vender. Só que é o pior momento para vender, né? Só para fazer um complemento ao que o Gustavo falou antes do Borborema falar, responder essa sua, né, que é super relevante. Eu acho que a gente também tem uma questão do M&A que o próprio M&A, Mergers and Acquisitions, né, fusões e aquisições, ele, aqui no Espírito Santo, não dá para comparar com São Paulo, tem uma barreira de entrada ali, até próprio preconceito sobre a operação. Né? Muita gente fala, pô, mas vender a empresa, quando você pega um patriarca aqui, e o Espírito Santo ele ainda é muito... não sei se é o termo conservador, mas é bem territorialista aqui, né, interno, e aí me lembra nesse ponto muito a própria Bahia, de onde eu sou, no interior da Bahia. O pessoal tem esse apego muito forte. Então, quebrar o aspecto do, pô, mas isso aqui é meu, eu que criei, é uma grande dificuldade que os assessores têm. E também complementando o Gustavo, o que eu vejo pro M&A, que essa segunda geração está muito mais aberta por causa dessa questão da quantidade de informações, é também mercadológica. Pô, mas peraí, porque assim, todo mundo acha que M&A é só vender a empresa. Mas não é. Você recebeu um investimento, pô, por um equity, né, por uma parcela do negócio. Abrir mão de 20%, fazer 30% uma fusão, do seu negócio. Fazer uma fusão é um M&A. Incorporar outra em que os incorporados vêm para sua participação também é um M&A. Então, num mercado tão competitivo como a gente tem hoje, essas outras operações em que as pessoas pensam em caráter mercadológico, pô, peraí, o meu concorrente tá me lascando. Deixa eu me juntar aqui com o Matheus, porque eu vou lutar contra aquele concorrente mais forte. Eu vejo muito disso hoje também, né? Aí, enfim, só passando como esse complemento. E tem uma onda, Alexandre, que eu já vi você comentando. Você tem alguns setores que estão em consolidação, grandes players que estão comprando empresas menores e consolidando o mercado. Se o empresário local não tá vendo essa onda vindo para demolir ele, é isso aí. Ele tem que falar, opa, será que até por uma questão de defesa do meu patrimônio, não vale a pena eu aproveitar esse movimento consolidador e já vender a minha empresa bem, Cavalo antes selado, que eu seja engolido? Cavalo selado passando, né? Esses dois temas estão ligados, né? As motivações para fazer uma transação e momento de mercado andam juntos. Então, quando a gente fala de motivação, um exemplo que o Gustavo citou é a falta de sucessão, eventualmente, na empresa, né? Isso acontece muito também. Ele não tem um sucessor, já construiu o patrimônio, só que o patrimônio está todo em cotas ou ações da empresa e talvez, será que não é o momento de desfrutar um pouco de tudo que foi construído? Transformar em dinheiro no bolso, né? E a forma de fazer isso é a venda da empresa. Então, na nossa experiência, é um grande motivador de transações a falta de sucessão. Segundo, o motivador é esse que o Marcelo acabou de citar, né? O M&A é um termo guarda-chuva para uma série de operações, não é só a aquisição ou a fusão de negócios. Então, você trazer um sócio investidor que vai capitalizar a tua empresa para acelerar crescimento,
É uma motivação muito importante. A gente tem exemplos, né, diversos de empresas familiares que receberam aporte de fundos, né, como uma injeção de combustível ali no negócio. Você pode trazer um case recente que aconteceu aqui no estado, né? Você viu um fundo de investimento investindo numa empresa do setor de rochas ornamentais. Que eu não me lembro de uma transação semelhante. É verdade. De rochas? Isso. De rochas. Aqui do O fundo da Tricorp, não foi? Exato. E o que é interessante? Fundos que estão olhando teses novas. Sim. Então, muitas vezes, o empresário está naquele setor, acha que é o patinho feio, meu setor aqui, né, não tem muita transação, o fundo não vai olhar. Na verdade, pode ter uma grande oportunidade ali, Sim. por ser um segmento fragmentado, em que você tem bons cavalos para apostar, e se tiver preparado, você pode até chamar a atenção de um fundo, a exemplo do que aconteceu aqui. Que é o setor de rocha, né? Que tem virar essa... consolidador. Você foi capitalizado para daí fazer aquisições. E eu acho que conecta setor. com o que você falou. Essa transação em específico não foi uma venda de uma empresa, foi um fundo entrando como sócio, integralizando capital, que vai viabilizar a possibilidade agora de expansão, de aquisição de concorrentes, de expansão de capacidade fabril. Outro caso recente aqui que foi exatamente isso foi com a True Source do Patrick Schilt, que recebeu uma parte, né, como investimento, e o que já cresceu de quando recebeu investimento, né, para cá no mercado, assim, super concorrido também, né? A gente tem outros exemplos. A própria Wine, ela passou primeiro por um investimento de um fundo, entre outros investidores. Depois também teve a Casa do Adubo, que também recebeu o fundo de investimento. Depois ela comprou a participação total. Pode ser até faseado, né? Pode ser até faseado, exatamente. Depois já entra outras regras para comprar. Então, assim, são essas estruturas que eu acho que o empresário, né, uma empresa familiar, tem que estar preparado, né? Como o Marcelo falou, e a gente já fez algumas apresentações até para consulado americano, enfim. E aí a gente vê no outro lado da moeda como que a empresa, no Espírito Santo, a empresa familiar, a empresa, né, que tem essas características, tem que estar preparada para passar por esse tipo de operação, entendeu? Aí vem muito dessa trilha do conhecimento, trilha da prosperidade, como que você faz com que o empresário ele trilhe um caminho para chegar numa operação dessa. Ele pode chegar repentinamente ou pode chegar preparado, entendeu? Então, assim, eu acho que tem vários motivadores e é importante que o empresário esteja preparado por esse motivo. Entre outros motivos, também tem conflito entre sócios. Tem. Conflito entre sócios é um excelente motivo. É um motivo, né? Tendo aquele atrito ali também, a saída é alguém comprar, ou alguém vender, ou achar algum outro comprador, enfim. Também tem esse motivador. É uma boa resolução, né? Em vez de tentar brigar entre si... Um vende. Às vezes tem um outro parceiro que pode entrar nessa empresa, o cara somar parceiro, ou ele mesmo compra. E resolve a questão societária, né? Cada um segue seu rumo. E o negócio prospera. É isso que eles falaram, de aproveitar oportunidades de consolidação de mercado. A gente viu também, né, clínica de tratamento renal, ela comprando empresas no Brasil inteiro e consolidando o mercado. Então chegou no Espírito Santo. E aí, assim, a gente trabalhou no caso, trabalhou na operação, e foi a oportunidade. Porque se não vendesse, poderia achar um outro parceiro que, né, fosse adequado ali para comprar também, e o cara perderia a oportunidade de fazer o negócio. E foi no momento certo, entendeu? Que a gente sentiu que depois deu uma certa esfriada, entendeu? Então, assim, é muito dinâmico, e é muito de oportunidade, é muito, né, dessa mentalidade. Acho que são vários fatores que... Tá ligado, né? Porque quando a oportunidade passa, talvez o empresário fala, eu não estou no meu melhor momento, o meu lucro, eu tenho muitas coisas que eu posso fazer para dar uma melhorada e aumentar o valor de venda, né? Numa transação. Só que o comprador está na mesa agora. Pega setores em que por 10 anos não teve quase nenhuma transação, de repente surgem 2 compradores fortes. Exemplo, setor oftalmológico, que tinha uma tese do Pátria e uma tese da XP consolidando o setor. Você tinha que vender naquela janela, porque você não sabe se daqui 2, 3 anos vai ter comprador para o negócio. Então, você ter esse equilíbrio entre estar preparado e aproveitar a oportunidade, quando o cavalo passa, eu acho que é também muito relevante. Agora, eu gostei muito, posso comentar, do que o Gustavo falou, porque assim, essa questão
da oportunidade também tem um custo de você não estar preparado para quando essa oportunidade surge, porque a gente não sabe quando essa oportunidade vai surgir. Às vezes pode simplesmente amanhã surgir uma oportunidade de escritório de advocacia, sei lá, vamos dar um exemplo. E aí, quem está preparado para fazer uma operação no escritório de advocacia? Estou usando apenas de forma exemplificativa para poder chamar a atenção para o seguinte. Tem que estar com a casa organizada. Porque isso tem um impacto gigantesco no valuation, né, Borborema? Você melhor do que ninguém sabe. Como que impacta uma empresa com bons indicadores financeiros, ou seja, assim, mas principalmente com a capacidade de demonstrar aqueles indicadores, que não sejam apenas uma DRE gerencial, por exemplo, né? Mas você tem uma excelente governança, você tem uma estrutura jurídica. Porque quantas vezes eu já vi dia falando assim, cara, mas peraí, não tem acordo de sócio? Peraí, não vou entrar nisso aí, não. Não tem uma mínima governança estruturada, não vou entrar nisso. Ou então, vou botar um deságio aqui porque você tá mal estruturado, né? Então, assim, esse é um ponto muito relevante, né? É demais. E ele não só pode jogar de forma negativa com o potencial valor de venda do negócio, ou seja, destruir valor na transação, como também pode inviabilizar. Porque se você o negócio carrega um nível de risco muito grande, né, na parte tributária, trabalhista, perfeito. Muitas vezes o empresário desconhece o tamanho do risco, né? Ele já passou por isso, né, Borborema? Muitas vezes. É o maior, né, usando aí os termos em inglês, o maior deal breaker do Brasil, eu acho que é esse, né? É um negócio que avança, as partes querem fazer negócio e você descobre os esqueletos dentro do armário ali na diligência, na auditoria. E aí eu até... E que não tem nem como seguir, a conversa termina ali, né? Quando você percebe esse tipo de questão tributária, por exemplo, trabalhista, assim... E não cabe no preço. Às vezes você tem uma contingência lá de 70 milhões e o valor que tinha sido negociado era de 60. Sim. Já vi acontecer. A contingência é maior que o valor da empresa. Já vi também. Então, a preparação, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que é chave. E não dá para deixar para se preparar quando o comprador senta na mesa. Não dá tempo. Não dá tempo. Você tem que começar muito antes. Não dá tempo. E aí você tem... vocês estavam falando de se preparar, né? Ou seja, uma empresa se estruturar para que essa transação seja maximizada em termos de valor ou maximizada em termos de velocidade ou de capacidade de assertividade para a transação sair. Então, as empresas familiares, em muitos casos delas, acabam afastando a ideia de necessidade de estruturar uma governança formal, porque são poucos sócios, é dentro da família, né? A gente sabe nossas regras aqui, a gente é bem alinhado, mas existem etapas que são boas para a própria empresa, são boas para as próprias pessoas que estão ali e para as próximas gerações, e é muito importante para quem vai comprar, como, por exemplo, estruturação de governança. Como é que o direito societário pode ajudar uma empresa familiar a, de forma, às vezes, muito simples, né? 1 ano, 2 anos se estruturando ali, para que, inclusive, você possa, depois, numa transação de fusões e aquisições, numa aquisição, numa compra, facilitar o processo? Interessante a pergunta. Assim, num processo desse, tem a fase que a gente chama de due diligence, que é a auditoria jurídica. A transação ela pode concretizar ou não. Concretizando, ótimo, né? Deal fechado, todo mundo sai feliz, comemorou, etc. Não fechou. Aí o que eu costumo falar para os clientes? O que você tira de lição disso? A lição que o cara tira é que tem determinadas situações ali que ele tem que estar melhor preparado para justamente não ter essas questões e essas discussões um pouco mais quentes em determinados momentos da operação. Então, assim, o cara que passa por isso, ele passa a ter um conhecimento muito maior da empresa do que ele tinha antes. Então, assim, no final do dia, a notícia boa é que ele vai sair um pouco mais educado e vai sair com algumas lições de casa para fazer. Entendeu? Questões tributárias, questões trabalhistas, uma marca que não está bem registrada, tem um conflito com uma outra marca, a tecnologia que não está patenteada, não está registrada. A tecnologia, enfim. Está na cabeça de um diretor ou de um gestor, sim, mas não é um conhecimento da empresa. Já vi muito acontecer isso. Né? Às vezes você tem um executivo que está lá há 20 anos, ele tem um conhecimento sobre um processo fabril, os donos já não estão mais dentro do processo fabril e depois esse cara vai para um concorrente trabalhar. Sim. Ele não tinha um acordo, né, de sigilo, de não concorrência, de não compete, né, numa confidencialidade muito bem colocada também. Enfim, então ele tem essa informação que ele não tinha antes, já conhece o processo, aí ele tem a oportunidade
de fazer o dever de casa. E a gente já passou por situações como essa, de que o cara é uma grande empresa de engenharia que costumava participar desse tipo, e ele tinha realmente a intenção, né, de se colocar no mercado, tal, de uma forma até estruturada, e principalmente com gringos, e os caras olhavam para ele e falavam assim, putz, tem essa questão aqui. Como que a gente vai resolver isso? Vai impactar nisso, naquilo, tal. E ele percebia que isso causava uma discussão desnecessária, que o gringo não entendia direito e acabava atrapalhando o desenvolvimento da própria operação. O que o cara fez? O cara arrumou a casa, colocou todo mundo, né, numa situação, na questão de trabalhista, colocou todo mundo numa situação mais regular para não gerar uma possibilidade de risco e a partir dali as operações, né, e as negociações começaram a fluir de uma maneira muito melhor. Então, pontualmente, questões societárias, um acordo de sócios, de acionista mal colocado ou sem um acordo de sócio, de acionista, né, empresas menores também, que o Marcelo também conhece bem, determinados contratos que dão opção de compra da participação societária e o cara não está dentro do negócio, mas pode estar dentro do negócio. O que isso vai gerar de um risco? Como que o cara vai trazer isso para dentro? Como que ele vai pagar por essa opção de compra? Enfim, são questões que o empresário ele tem que estar preparado. E assim, a gente recomenda, se o cara não passou por um processo de M&A, ele pode fazer esse dever de casa, tipo antes. Sim. Faz um trabalho... Uma pré-diligência com o assessor financeiro para dar uma olhada, né? Nos números. Disciplinar. Exatamente. Vai beneficiar ele para tudo, né? Pra até mesmo tudo. que ele não venha participar de um M&A depois. Até para resolver uma questão societária que às vezes muito mais tá bem estruturado. Porque, assim, eu vejo muito quando o comprador vem aqui, ele quer ver o quão organizado está a casa. É organizado não apenas do lado financeiro, mas também do lado dessas questões, vamos botar, familiares. E às vezes, como o Gustavo falou, pô, fulano de tal, ó, que é o meu irmão mais velho, ele tava aqui, mas ele saiu, só que tem um documento tal. Aí beleza, o comprador vem, peraí, como que eu organizo em relação àquele cara que tá fora? Porque eu não quero comprar aqui do fulano que tá dentro e depois ir o cara de fora e falar, opa, mas pera lá, eu tinha um certo documento. Né? Isso que é algo que tem que estar muito bem ajustado, porque, de novo, isso maximiza o valor da empresa. Senão, quer perguntar? Quero Vai só lá. fazer uma provocação. Vai lá. Acordos societários, contrato social, existe o protocolar ali, né? Que Que é o contrato social, que é é obrigatório. o basicão. É obrigatório. Né? E existe algumas regras adicionais que você precisa adicionar ao longo do tempo, na medida que a família vai se tornando maior, mais complexa, né? Qual que você acha que é o percentual de empresas no Brasil que efetivamente tem um acordo de sócios que amarra todas as situações? Venda de participação, entrada de novos sócios, familiares entrando na gestão? Sendo bem sincero. Não vou dizer nenhum. Pode dar um chutão. Não tem esse número, não. Nenhum, mas eu vou chutar nenhum por cento. Nem 1% das não empresas vou. brasileiras estão societariamente organizadas. Até porque a galera confunde muito, acho que o Gustavo principalmente vai concordar comigo, a função de um acordo de sócio. Tem gente que pega acordo de sócio e copia regra que era para estar em contrato social. Exemplo, assembleia de acionistas. Imagina que tem cinco sócios, né, numa determinada sociedade. E todos vão assinar o acordo de sócios. E não há nenhuma regra específica sobre nenhuma situação atípica. É tudo normal. O cara vai lá e bota um contrato social, desculpa o termo, bosta, e bota as regras no acordo de sócio. Não, pera, mas por quê? Isso não faz sentido estar no seu acordo de sócio. Tá todo mundo assinando, você não tem nenhuma regra extraordinária, até porque o acordo de sócio, em tese, é aquele documento que você não quer levar a público, é um documento muito mais interno. Porra, pelo contrário, você tem que colocar as regras de atribuições dos acionistas dentro do contrato social, exatamente para dar publicidade. Então, primeiro ponto, esses acordos de sócio, assim, ruins, eu já vou desconsiderar. E aí, quando você vai para um acordo de sócio que realmente precisa estar lá, tem até a própria dificuldade de redação das cláusulas. Você tem que saber o que o cliente quer. Ontem eu recebi de um cliente uma demanda para 2 acordos de sócios. Ele falou assim, isso aqui eu não tô preocupado com gestão, não tô preocupado com sucessão, porque eu tô na boca de vender a empresa. Me monta um acordo de sócios urgente, pensando somente na questão patrimonial. Aí eu vou pensar o quê? Na opção de compra, eu vou pensar no tag, no drag along, outras regras. Questão de avaliação. Questão de avaliação, importantíssimo. A galera fica deixando lá, às vezes nem bota, né? Aí vai lá pra balança de determinação do Código Civil, uma empresa com fluxo de caixa bizarro, com a marca bizarra, que é totalmente desconsiderado. Então, E até sem forma de pagamento. né? Sem forma de pagamento. Aí vai lá, porque se não tem é o quê? Descapitaliza ali. Se não tem a vista, você quebra a empresa, entendeu? Então, porque assim, imagina um cara que vem comprar, vamos lá, eu quero comprar o Borba e o Gustavo, tá? Só que o Borba tem 75% do negócio. Eu não vou no Gustavo, eu vou no Borba. Eu falo, Borba, eu quero comprar tudo, só serve tudo. Aí o Borba não tem um drag along com o Gustavo. Perdeu a venda. Se o Gustavo falou assim, se o Gustavo bater o pé e falou assim, eu não vendo, não vende, cara.
e eu só quero comprar tudo. Porque a minha tese é de 100%. Como que eu faço isso? Não faço, ele não vai vender. E resultado, eles vão brigar depois, tá? Porque aí vai quebrar o pau depois, ainda tem isso. Vai. Sociedade depois ainda vai ficar ruim porque os caras vão brigar. Reais. Alexandre, é muito comum a gente perceber que quando você quer vender, por exemplo, um imóvel que você tem que é de grande valor, você vai contratar um especialista de mercado, por quê? Você participar da negociação, você tem questões emocionais, pessoais ali, e não costuma ser uma boa ideia. Né? Tanto que pessoas que têm muito patrimônio, quando vão vender fazendas, imóveis, apartamentos, contratam um corretor de imóveis para fazer a negociação. Afinal, o corretor tem um objetivo ali de ser duro na negociação, de buscar o melhor preço, de defender aquilo ali. Na venda de empresas, que deveria ser um dos seus maiores bens, mesma coisa. Você deveria ter um advisor que está ali para aumentar o valor da sua empresa, acelerar o processo de venda, né? Mas ainda não há uma clareza, né, para boa parte das famílias empresárias que há empresas especializadas que prestam esse serviço de assessoria em processos de transações societárias. E faz sentido, né? Para você mitigar riscos, você acelerar o processo. Claro, claro. Nesse assunto de desmistificar as operações de fusões e aquisições, principalmente em empresas familiares, quando o empresário tem a abertura a contar com a ajuda de um assessor, ele tem uma série de benefícios. Porque o assessor, em primeiro lugar, se não tiver na hora de fazer a transação, se ele detectar num pré-diagnóstico que tem algum problema que lá na frente vai aparecer e vai inviabilizar a operação, ele já fala, não vamos a mercado agora, não vamos abrir negociação. E aí você blinda a empresa, evita de um processo desgastante, em que você vai ter que passar informações para o outro lado, pode ser um concorrente seu, e você arruma a casa antes e vai na hora certa a mercado. Então esse é um primeiro benefício importante. Segundo, muitas vezes chega para a gente o cliente que já tem um comprador interessado na mesa. E aí, será que não faz sentido você falar com outros compradores também? Outras propostas? Ouvir outras propostas. Será que esse é a empresa que pode te pagar mais? Tentar entender as sinergias desse comprador frente às sinergias que outros compradores podem trazer. Então, fazer uma espécie de leilão controlado, né, um processo competitivo, óbvio, dentro do sigilo, da confidencialidade, que tem que ter uma transação dessa. Né? Então, é um segundo benefício importante. E terceiro, como você falou bem, vender um carro, um apartamento, você tem duas variáveis a negociar. Boa. Preço, forma de pagamento. Acabou, não tem mais nada. Já vender uma empresa, a empresa é um objeto complexo. Você vai ter uns 200, 300 temas delicados que você tem que ter consenso. É uma batalha, é uma maratona, não é um negócio que se resolve em semanas. Você tem que ir vencendo, cláusula a cláusula. E assim, você precisa de especialista do teu lado, porque... Deixa eu só te interromper. E é importante que o cara, ele vai ficar no dia a dia. Como é que o cara fica no dia a dia e consegue pensar também sobre... No negócio da vida dele. No negócio da vida dele. Então ele está cuidando no negócio e se ele não conta com um assessor financeiro, entendeu? Ele vai ter que pensar nas duas coisas, entendeu? Com um assessor financeiro, ele delega um assunto tão importante para quem entende. Entendeu? E vai passar todas as informações para ele, de momento, né, do que ele precisa arrumar, enfim, questões de preço. Então, assim, não tem nada mais importante do que ele contar com uma pessoa especializada para isso, que é o negócio da vida dele, e não é vender um imóvel, é vender realmente um negócio É tão verdade que empresas grandes, obviamente, que têm orçamento, sabem tanto da importância de ter especialistas que tem departamento de fusões e aquisições dentro de casa. Quando você pensa aí em grandes grupos como o JBS, né? Grandes empresas brasileiras têm departamento de fusões e aquisições. Por quê? Porque precisa de um advisor financeiro, precisa de advogados, precisa de especialistas de contabilidade. Por quê? Eles estão fazendo essa diligência lá. Agora, óbvio que, eu estou falando de empresas que faturam bilhões e bilhões. Claro. Mas se quem tem recurso acredita que precisa ter uma equipe de especialistas, né? Quem não tem essa equipe dentro de casa... o cara vai chegar na mesa com o time dele, né? De advisor e de departamento interno de M&A. Aí você vai chegar sozinho lá, então vai ser muita informação para você conseguir decidir. E tem um aspecto emocional, né? Que você tem emocional coloca, também. Vou contar um caso engraçado. Lá no escritório, óbvio que até pelos valores nem compara com os dias que vocês fazem aqui, só que teve um caso lá que era exatamente aquele negócio da briga de sócio por ausência de governança, estrutura e tal. E, meu irmão, a única saída possível era um comprar o outro. Isso é um M&A, alguém tá comprando o outro. E aí, depois de muitos meses do cara tentando negociar, porque eu tava só como jurídico, ele, um belo dia numa mesa, Gustavo, lá do escritório, eu já não aguentava mais, tava com a mão na cabeça, pô, de novo essa conversa e tal. Aí o cara falou, cansei de negociar, por favor, preparar os documentos que eu vou entregar a empresa por R$1.
a minha parte, 50% por R$1. Cara, nessa hora eu abri assim os olhos e falei assim, como é? Por R$1. Eu falei, então vamos fazer o seguinte aqui. Um acordo aqui, eu e você. Vou pegar ali agora a procuração. O que eu vender acima de R$1, eu quero X%. Fechado? Vou trazer um cara aqui da parte financeira, vamos analisar. Tá... Ah, não, fechado? Tá fechado. Então, beleza. Peraí que eu vou ali pegar o contrato, passe, não, beleza. A gente vendeu por 300 mil a parte dele. Beleza, é a empresa pequena. Sim. Bom, o cara ia sair literalmente com R$1, velho. E outra, com dívida. Porque a empresa, aquele negócio do negativo, que você falou, só que o outro sócio, ele via a possibilidade de alavancar a empresa, que ele achava que o outro até trabalhava. Então, o cara saiu sem dívida e com 300 mil no bolso. Assim, e aí, pra você que tá ouvindo, M&A é pra quem? Pra quem vai vender a empresa por 50 milhões? Também. Mas pro cara que vai vender sua parte por 1 milhão, por 500 mil, tá aí, cara. Todos os tamanhos. Todo o tamanho. Essa é outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? É E verdade. nessa de assessor financeiro, assessor legal, começo do ano, um cara me ligou, um médico, querendo ver que tinham procurado ele e que, né, a negociação avançou e que ele precisava que eu fizesse a revisão do contrato que, segundo ele, já era para vender e que já estava, tipo, pra... não, precisa... Dá só uma olhadinha, né? Não, só uma olhadinha. Essa semana ainda que eu preciso fechar isso e tal. De onde veio esse contrato, Não, né? de onde veio o contrato? Eu falei com ele, vem cá, tá, não sei o quê. Como é que... Me conta essa história melhor para entender melhor, que a gente tá conversando pela primeira vez e tal. Não, tal, porque, né, o cara tá pedindo exclusividade e tal, não tô querendo dar exclusividade. Eu falei, peraí, você tá fechando um contrato com ele de compra e venda e o cara tá falando exclusividade? Será que você tá fechando um contrato de compra e venda? Ou será que você tá num estágio anterior? Porque para ele já estava vendendo, já estava assinando, já ia receber. Eu falei, me manda o que você tem. Não era contrato de compra e venda. O cara estava discutindo, tinham mandado para ele um memorando de entendimentos, um MOU, Não vinculante. não vinculante, com uma cláusula de exclusividade para ele, né, permanecer na mesa com esse cara durante um determinado período e com ainda due diligence para ser feita durante o janeiro, etc, tal. Eu falei assim, cara, olha só, você precisa de um assessor jurídico urgente, que você não sabe o que você está fazendo. Aí fui, mandei a proposta pro cara, o cara pegou, sumiu, né? Mas isso acontece muito. Pegou, sumiu. Dei uma aula de 1 hora pro cara, entendeu? Investi meu tempo no cara. Sim. E aí o cara sumiu, desapareceu, tal. Deve estar fazendo besteira por aí, entendeu? O que custa o cara chamar, né, um assessor jurídico, um assessor financeiro, pagar o negócio né, os honorários do cara, do assessor financeiro, para você pelo menos entender o que você está fazendo e você dar, né, os principais aspectos do negócio para o cara. Aí fica nessa, fica balanceando ali, o cara vai me cobrar tanto, eu vou vender por tanto, tal. É isso. Era um deal pequeno, entendeu? Mas cabia um assessor jurídico, cabia um assessor financeiro, e o outro lado eu estava preparado, certamente, porque era uma rede de clínica no outro lado. Então, assim, a gente vê de todas as formas. As pessoas mais educadas e as pessoas menos educadas, que a gente tem que fazer esse trabalho, né, de ensinar e mostrar a vantagem. O cara não tinha nem feito uma análise tributária, né, do que ele estaria vendendo, aí, né, ia vender os ativos, ia vender só a participação societária, enfim. Estava muito imaturo para o negócio que ele estava fazendo. Então a gente percebe que tem realmente as pessoas que estão totalmente fora da curva. Que é um investimento que se paga, né? Ele é um valor que você recupera muito facilmente com o que o assessor vai agregar de preço, né? No processo. Mitigação de riscos. Ou mitigação de riscos, né? Como é uma maratona, o que acontece? Os 2 grandes valores que assessor legal e financeiro adicionam não é nem aumentar só o valor de venda. Obviamente, o assessor tem uma bagagem técnica para defender preço muito forte que o empresário não tem, porque não é o métier dele, não é o dia a dia do empresário, né? Mas o que a gente mais agrega é um assessor profissional, e tem assessores e assessores, importante dizer isso também, né? Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Né? Fazer uma pergunta sobre isso. Tem assessores e assessores. Não é um assessor profissional, e tem vários que são muito bons, é você conseguir levar o deal até o final. Porque como é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, você vai bater em várias barreiras negociais, vai ter momentos que vai falar, rapaz, não vai dar certo. E você precisa de alguém com um ferramental, com uma caixa de ferramentas e criatividade para ir superando essas barreiras, passo a passo, e você levar a transação cada vez mais perto dela fechar.
Se você não tem alguém com essa bagagem que só faz isso, muito provavelmente você vai bater numa barreira, não vai ter solução Tem um emocional e vai azedar. Junto com o emocional, né? Claro. Eu vou levantar uma bola, sem querer criar muita polêmica dentro do mundo jurídico, mas já criando para os dois advogados aqui, depois eu vou fazer a mesma pergunta em outro aspecto para o Alexandre. A gente sabe que muitos grupos empresariais têm os seus assessores jurídicos para cuidar do tributário lá da empresa, para cuidar do trabalhista, né? Mas existem especialidades dentro da advocacia, existem especialidades dentro da consultoria jurídica, né? E transações societárias envolvem uma série de questões que, via de regra, pelo meu conhecimento, não são de competências tradicionais de um advogado que cuida de processos cíveis, penais, então, criminais muito menos, né? Ou trabalhistas, né? É óbvio que faz parte de um processo de M&A você avaliar toda a parte jurídica da empresa, né? Riscos tributários, trabalhistas e tudo mais. Agora, a transação em si, você precisa de um especialista. Só que uma família empresária, ela geralmente vai até o advogado que já está atendendo as demandas internas dela, para eventualmente falar até da transação societária. É o caminho? Ou como é que a gente faz? Você já respondeu, né? O tom da sua pergunta já mostrou que não é o caminho, né? E como é que a gente faz Não, o cara, a pessoa que é do dia a dia é peça fundamental no processo. Por quê? Porque ele vai realmente ajudar no processo com o fornecimento de informações e passar as informações de uma maneira mais, né, mais diligente durante uma due diligence, por exemplo, entendeu? Mas, por outro lado, ele não é a pessoa mais autorizada por questões de especialização e por questões também, de novo, de dia a dia. O cara está lá cuidando de contrato, né, do dia a dia da empresa, está cuidando, né, das ações trabalhistas, cíveis, enfim, está cuidando de uma série de demandas internas dedicado para isso. Nada melhor do que você dedicar, você transferir essa responsabilidade para quem entende, porque se der algum problema lá na frente, vai cair em cima do cara, e um cara sem especialização pode cometer, né, alguns tipos de falhas. A gente já passou por isso numa operação que a gente fez, que travou nessa que o Borborema falou, né, a gente sentir outros interessados na empresa. O NDA, que é um acordo de confidencialidade, que é um dos documentos, né, mais simples que tem, mas importante também, ele, com esse potencial interessado, ele tinha uma cláusula dentro do NDA de exclusividade. E aí, esse interessado, que era uma multinacional, francesa, etc., ela não era tão quente quanto um outro potencial interessado que a gente conhecia, que ia chegar muito mais firme. Aí, quando a gente apresentou o negócio para esse outro potencial interessado, que era uma empresa suíça, muito mais séria, e que a gente já tinha participado de uma operação com eles, falou assim, cara, com essa cláusula aqui, eu tô fora do negócio por enquanto. Do negócio, porque o francês vai vir para cima de mim, eu não quero briga com o francês, que é meu concorrente, etc. Também não quero entrar em qualquer tipo de leilão, blá, 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 blá. A gente fez um esforço tremendo para limpar a cláusula de exclusividade do NDA, substituir o NDA e tal, até rescindindo o NDA anterior e colocando no próprio NDA posterior que aquela cláusula estava rescindida. Rescisão de NDA é um negócio raro, hein? Para justamente dar o conforto para o outro interessado para pegar né, evoluir nas outras etapas. Isso foi tipo uma bobeira que o assessor jurídico interno da empresa tinha feito. Na verdade, tinha recebido, não tinha levantado essa questão, porque estava dentro do NDA, que era um NDA para parcerias comerciais, e aí tinha qualquer operação de parceria comercial, compra e venda, etc., de participação, etc., o cara teria esse tipo de exclusividade que passou. Então, assim, e outra coisa, o Borborema tem a equipe dele, o Marcelo tem a equipe dele, entendeu? O assessor interno vai ter uma equipe? Vai ter uma equipe que vai entender de propriedade intelectual? Vai ter uma equipe que vai entender de ambiental para responder determinadas questões que o comprador vai precisar de uma resposta realmente especializada? Então, assim... Até porque é o extraordinário, né? A venda de uma empresa não é um negócio ordinário, é o extraordinário. E aí, sim, corroborando 100% o que o Gustavo falou, e eu vou trazer uma analogia até para o mundo da medicina. Eu gosto muito do mundo da medicina, que a galera presta atenção. Qual de nós aqui iremos fazer
uma cirurgia cardíaca com o clínico geral? Qual? Nenhum. E o dinheiro que tivesse ia pagar pra ter certeza que ia sair vivo daquele negócio. Agora, na hora de você pensar na venda da sua empresa, que pra ela pode ser uma cirurgia cardíaca, você vai ali. E aí aconteceu recentemente lá no escritório a seguinte situação. O cara queria, na verdade, vender uma fazenda que tinha um contrato com uma grande aí de eucalipto. E essa fazenda estava pejotizada, né? 2 sócios. E o meu cliente tinha a holding dele. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Então, os dois estão querendo vender, a gente vende a PJ. Tá bom? Vamos vender a PJ. Ou seja, quem estava vendendo a holding do meu cliente estava vendendo a PJ que era embaixo. Quando esse caso chegou para mim, que já chegou pronto, eu falei, cara, você tem um problema aqui. Você já negociou com o comprador, tudo, mas você tem um problema aqui. Você vai pagar 34% nessa operação. Ganho de capital. Mas na pessoa jurídica, na verdade. Mas ele falou, não, 34 não existe. É 22, é 17. Eu falei, não, se você vender isso na física, mas não tá na física, tá na pessoa jurídica. E por que ia pagar 34? Porque na hora que alguém montou aquela empresa para ele, não botou o KNAI correto, cara. E não botou o ativo, que era a participação societária, contabilmente no lugar correto. Aí falou, não, então beleza, qual a solução? Eu falei, não, vamos vender então a terra. Já que o comprador quer a terra, não vamos vender a PJ. O imóvel. Vamos vender o imóvel. Fui olhar o KNAI da PJ. Não tinha. Não, eles não integralizaram pra botar no estoque. Tava no imobilizado. No imobilizado. E agora? Não, mesma coisa. Ou seja, por quê? Uma má orientação. Porque fez o padrão. Não, pera aí, empresa, não vamos integralizar não, que eu vou ter que pagar o ITBI. Nem isso, porque o cara tá até desatualizado, porque você consegue discutir hoje, porque vai ser julgado pelo STF. Então foi ali no padrão, não, vou pegar a empresa, botar no imobilizado, ou botar o imóvel no imobilizado, lascou, não posso vender. Como atividade operacional para ter a redução da carga tributária. Não, então vamos vender a empresa. Não lascou, por quê? Porque não tem o KNAI correto. Não tinha nem a empresa lá, não tinha nem o KNAI de compra e venda de imóvel, nem isso. E o ativo principal dela é o quê? O cara não vai entender de um tributário não vai. Para esse tipo de operação. Exato, porque você tem que diferenciar muito no tributário ali, no contábil, a contabilidade fiscal, que é aquela contabilidade do dia a dia, de uma contabilidade societária de uma operação de M&A. Sim. Completamente diferente. Então aí você vê, o cara foi no padrão. E Alexandre, acontece de você pegar alguns casos aí, você olha pro valuation que já tá calculado por alguém, às vezes alguém interno da empresa, às vezes pelo próprio sócio, às vezes pelo contador, que faz a parte de escrituração, às vezes pelo advogado. Acontece de você pegar muito... Como a gente pega um financeiro fazendo coisa de advogado, deve ter advogado pelo coisa financeiro também. Tem sim. Tem muito. Acontece, pergunta muito boa. Eu tive a experiência de trabalhar com M&A na Inglaterra, na época que eu morei lá por 3 anos, e no Brasil. O que a gente percebe? Tem uma diferença da diligência em finanças. O Brasil, que é um país emergente ainda, né, em processo educacional. Então, o empresário médio, ele não conhece sobre finanças, sobre como uma empresa é avaliada, e está tudo bem, porque o negócio dele é tocar a empresa, né? E não é entender desse tema, que é um tema muito técnico. Mas o que acontece, até um exemplo prático, tá? Eu tive um cliente que chegou para mim falando, tô com um comprador na mesa aqui, eu quero 16 vezes EBITDA, né? Que é um termo, que é uma medida ali de lucro operacional do negócio. E onde veio esse 16 vezes EBITDA? Eu perguntei para ele, ele falou, não, um amigo meu que vendeu a empresa no churrasco me falou que esse é o valor que as empresas são negociadas nesse setor. Só que ele pegou um contexto de uma transação de 5 anos atrás, que foi uma transação super excepcional. Atípica, que você não sabe como aquele número foi calculado, gravou aquilo como uma verdade imutável na cabeça dele. Rapaz, para explicar e convencer, né, como que funciona um processo de avaliação em bases técnicas, conforme prática de mercado, foram ali umas 5 reuniões até entender. Então, por isso que esse tema aqui, desmistificar o M&A e a complexidade por trás, é super relevante, né? E depois dessas 5 reuniões, ele entendeu, aí a gente conseguiu trazer a expectativa dele para um patamar realista de mercado, que acho que é um grande valor que o assessor agrega. Porque se ele ficasse preso naquela ideia de que o negócio dele vale aquele valor irreal, não ia sair negócio. Não ia evoluir com ninguém, né? Então, tem um papel educacional também sobre o valor da empresa. E outra, defender o interesse dele, né, na negociação. E aí entra, com base numa narrativa e com base em bases técnicas de finanças corporativas, buscar a melhor negociação possível dentro da negociação. Mas de fato, acontece muito, né,
da expectativa de valor está desalinhado. Sim. Ô Borba, uma pergunta minha final aqui. Pro cara que tá ouvindo a gente, tenho certeza que tem muita gente que vai ouvir a gente, vai acabar falando assim, pô, mas uma hora acho que eu vou vender esse negócio mesmo. Na verdade, pros dois, né, a pergunta. Pode começar por você, depois o Gustavo. Quais são os, sei lá, 3 ou 5 itens mínimos, como se fosse um checklist pro cara falar assim, não, eu penso em vender daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos. O que o cara precisa começar a fazer hoje? Qual é o checklist mínimo para esse cara que potencialmente pode vender a empresa? Perfeito. Eu diria, primeira dificuldade, né? Conseguir ter uma visibilidade real dos números, do lucro do negócio. Muitas empresas terceirizam a contabilidade e não dão importância. É a última prioridade dele no dia a dia. E aí, quando você precisa da contabilidade e vai ver, ela não reflete a realidade da empresa. Então, primeira coisa, ter uma contabilidade precisa, uma contabilidade que converse com os controles gerenciais que a empresa tem. Porque também, se você tem um faturamento no gerencial e outro no contábil, e os critérios de apropriação de custo e despesa são muito diferentes, não vai funcionar da mesma forma, né? Então, essa conciliação entre o número contábil e gerencial é muito importante. 90% das empresas que a gente trabalha tem problema aqui, né? Segundo ponto que eu vejo é esse autoconhecimento da própria empresa em todas as disciplinas que carregam algum tipo de risco, seja tributário, trabalhista, ambiental. O Brasil é um país complexo, você tem legislação tributária em 3 esferas, você está com 100% de conformidade, muitas vezes muito difícil, não é nem por má fé e nada, né? Porque não tem como. É feito para errar o negócio. Para errar. Então você tá bem assessorado e conhecer o nível de risco que o negócio carrega, eu diria que também é muito importante, Marcelo. Boa. Quer complementar? O que eu, assim, eu até abro um pouco mais o espectro. Não só para passar, como você falou desde o início, não só para passar por venda de 100%. Eu acho que para tudo. Para a vida do cara como um todo, de relacionamento do cara com parceiros como um todo. A vida da empresa, né? Da empresa. Pra ficar vivo. Ele vai, vamos colocar no melhor cenário, ele vai fazer uma parceria com uma empresa estrangeira. E a parceria pode ser um simples contrato de representação comercial, de distribuição, pode ser, né, uma joint venture, que você faz uma parceria com ele, que aí o cara possibilita a entrada do cara aqui no Brasil e aproveita já a estrutura do cara aqui. Então isso é uma forma, né, de você fazer uma parceria, é uma forma que você tem que estar muito bem arrumado dentro de casa para conseguir atrair esse cara, que ele vai, né, vai acessar o mercado brasileiro muito mais rápido, um parceiro estratégico no Brasil, ou um fundo de investimento, né, um investidor financeiro colocando uma participação minoritária ou chegando na compra de 100%, na venda de 100% da empresa. E aí, pegando carona no que o Borborema falou, eu acho que é o principal, conhecer a empresa. Conhecer para você poder participar com autoridade e com confiança naquele processo. E o que eu recomendaria? Ao invés de você, né, passar vergonha lá na hora da negociação, faz o dever de casa antes, né, faz né, uma auditoria prévia da empresa para saber aonde que ela precisa melhorar. Precisa melhorar na parte de governança, né? Vamos fazer um acordo de sócios, vamos ver, né, como é que está as nossas aprovações anuais das nossas demonstrações financeiras, etc. Entendeu? Porque isso o cara vai olhar. Sim. Como é que estão os nossos contratos? Estão todos bem, né, assinados, estão todos bem documentados, representados, etc. Vamos organizar essa casa aqui. Uma empresa tem muito representante comercial que, na verdade, é um funcionário, blá, blá, blá. Vamos tentar ver o que isso pode impactar em questões trabalhistas, se vale a pena trazer o cara ou se fica como representação comercial mesmo. Questões tributárias. Então, faz esse diagnóstico interno. O cara, isso vai servir para autoconhecimento dele. Você vai pegar e vai fazer o que tem que ser feito e vai se colocar no mercado, e de mercado em geral, seja para uma operação de venda de participação, seja numa parceria, ou seja numa empresa estrangeira que quer te colocar como um representante comercial do Brasil, que vai precisar entender quem que é o meu parceiro lá no Brasil, aí você vai apresentar tipo a casa arrumada para o cara. Entendeu? Então, assim, né, o principal, respondendo a pergunta, se conhecer, se preparar e aparar essas arestas internas ali que podem causar algum tipo
né, de problema para o próprio negócio ou para uma parceria futura estratégica da empresa. Inclusive o alinhamento entre os sócios no sentido de que vamos vender junto. Exatamente. Porque se só um sócio quer vender, chegar lá na frente e esse negócio não estiver alinhado, Isso aí. você pode dar Não, e para ele vai fazer um investimento. Para ele fazer esse investimento, ele vai precisar do apoio Isso, de perfeito. todo mundo ali. Para a gente finalizar aqui, eu vou fazer um bate-bola rápido. Tem 3 temas, vou jogar um para cada um, né? Comprar uma empresa, vender sua empresa ou fazer uma fusão, né? Vou jogar a bola para cada um aí, vocês fazem as considerações finais. Marcelo, um processo de fusão. Qual que é a dica que você dá para uma empresa que está buscando se juntar com outra para se fortalecer no mercado, para construir expansão ou até para se juntar para ser vendido no futuro? Estudar o mercado. Eu diria que essa empresa que quer, né, enfim, fundir com outra, ela tem que estudar o mercado até para saber com qual que ela vai fundir. E aí tem uma questão muito importante na questão de fusão, que é a cultura dos acionistas. Porque se você está falando de fusão, você está falando que todos os acionistas das duas empresas que vão ser fundidas vão continuar no negócio. Princípio. Você tem que saber se há uma cultura, há uma sinergia entre aquelas pessoas. Isso é muito importante, porque se você pega lá depois, funde, e alguém fica lá com 60% e o outro 40%, e você não tem as regras bem definidas e não há uma cultura, vai dar errado. Então, não adianta ser uma boa fusão empresarial, tem que ser uma boa fusão entre sócios. Entre sem dúvida, famílias, é isso que eu ia falar, ainda mais nesse modelo que a gente tem aqui no Espírito Santo, que é uma questão muito familiar. Cara, quando vem um fundo, a brincadeira muda, né? Aí, normalmente o fundo vem pegar controle e tal, você fica ali só como um minoritário ou venda total. Mas quando você estiver falando de uma fusão nessa situação entre famílias, sem dúvida nenhuma, ver se a cultura está bem casada e o mercado para saber quem você quer juntar. Muito bom. Borborema, eu vou jogar para você a pergunta sobre aquisição. Um processo de aquisição, né? Quero comprar completamente um concorrente, quero comprar uma outra empresa que vai me trazer uma base tecnológica, ou quero até comprar pessoas que estão numa outra empresa menor, quero comprar esses talentos. Qual que é o cuidado que você tem que ter no buy side? E o que você daria de dica para esse empresário que está querendo expandir comprando? Posso passar as perguntas para o Gustavo? Pode. Eu quero falar da venda, eu quero fazer o link com a história do preço de venda. Boa. E o Gustavo gosta do buy side, então... Eu gosto do buy side. Então vamos trocar a ordem, então. Quero vender minha empresa. Quais são as principais dicas? Legal. Eu acho que, em relação a essa questão de expectativa de valor de venda, muito empresário chega com um valor-alvo. Por algum motivo, ele tem algum sonho que requer uma quantia, só que naquele momento, numa base de mercado, chegar naquele valor não vai ser possível. Então, uma dica é, junto com assessores, vamos construir um plano para que você enderece as questões que tem na sua empresa e cresça ela por mais 1 ano ou 2, para que você consiga fazer a venda no valor-alvo. Então, de novo, conectado com fazer o dever de casa e preparação para conseguir chegar no preço aumentar que ele o tem. seu valor, né? Buscar resolver algumas questões que destravem valor para que você consiga fazer uma transação com mais sucesso. Exatamente. Show de bola. E finalizando, Gustavo, o caso de buy side, que a gente fala no mercado, mas basicamente quero comprar, né? Um concorrente por diversos motivos. Mas dentro do que você tem visto mais de oportunidades, 2025, cenário que a gente vive, o que você está vendo de movimento, de aquisição e o que você daria de dica para uma empresa que quer fazer consolidação? Eu acho que a principal dica é conhecer quem você está comprando. E endereçar muito bem nos contratos o risco relacionado a esse conhecimento que você teve na empresa. E colocar todos esses pontos no contrato e como que vai ser a distribuição desses riscos. Seja o risco, né, que vão ficar com os vendedores, seja o risco que vai ficar com o comprador. E ter também um mecanismo que o comprador consiga, sem muito esforço, ser reembolsado em caso de concretização desse risco ou dessa perda. Então a venda, quando você compra um concorrente, não significa a partir de hoje é tudo meu e você não tem mais nada a ver. Vai variar de acordo com a negociação, com a própria empresa, com o setor de atuação da empresa, enfim, e dos riscos envolvidos. Você consegue, de acordo com cada empresa, negociar essa distribuição do que vai ficar com um, que vai ficar com o outro, mas como uma regra geral, o passado é de quem vende, né? E o passado que se concretiza no futuro também é de quem vende, e o futuro, a partir do fechamento, é do comprador. E aí o comprador ele tem, né, que se resguardar de que, se concretizando essa perda, esse risco lá na frente, ele consiga receber dos vendedores
né, essa indenização por aquele risco que ele colocou. E aí a gente tem mecanismos que a gente consegue segurar parte do preço, reter parte do preço, para a gente ter esse mecanismo, né, sem depender muito da própria vontade do vendedor de recompor aquela perda. Então, assim, é conhecimento, divisão de risco e mecanismos que você consegue, né, recuperar essas perdas de uma maneira mais ágil. Entendeu? Sensacional. Então, a verdade é que estamos bem estruturados, se preparando para uma transação. Alguns recados importantes aqui hoje é isso, né? Se prepare para você estar disposto a ter uma oportunidade, seja de aquisição, seja de venda, seja de compra de um concorrente. E também tenha ao seu lado assessores jurídicos, assessores financeiros, para que quando vier uma transação, mitigar risco, aumentar valor e acertar, né, juridicamente, para que riscos futuros não atinjam o novato que entrou no negócio, mas atinjam ou diminuam aquele valor que você pagou na transação que você fez. É parte essa do recado. Né, de repente, um risco futuro ou um risco, ele pode entrar como parte do preço, aí você já negociou ali na mesa também, enfim. Né, tem mecanismos aí de você ter essa divisão com relação a determinados pontos delicados no contrato. Perfeito. Gustavo, muito obrigado pela presença. Alexandre Borborema também. Obrigado, Matheus. Marcelo, muito obrigado pelo conhecimento jurídico compartilhado hoje. A ideia hoje era desmistificar um pouco fusões e aquisições, transações societárias. É óbvio que é um tema que a gente vai destrinchar aqui várias vezes em outros episódios, né? Porque dentro de um país como o nosso, em que nós somos um capitalismo jovem, um país que ainda está em subdesenvolvimento, ou seja, vai ter muita expansão empresarial, vai ter muita consolidação, vai ter melhoria jurídica, vai ter melhoria de legislação, esperamos nós, né? Quanto mais rápido, melhor. Mas cada vez vai ser mais comum. Eu lembro que 10 anos atrás a gente falava de fusões e aquisições aqui no Espírito Santo, se falava que não tinha oportunidade. Não. 10 anos depois, praticamente todos os setores tiveram transações, né? Então, não é novidade. E né? eu posso dar uma dica, Matheus? Claro. Aproveitando aqui o canal de vocês, as pessoas que quiserem se aprofundar mais sobre o tema, tanto eu quanto o Borborema, a gente tem um curso de fusões e aquisições na prática, que começa no dia 28 de abril. Maravilha. Com grandes nomes no mercado, que a gente vai Tem mais mesmo. a fundo. O Muniz está lá, né? O Chico Musnick está na abertura. Também. O Borborema está na terceira aula. A gente fazia essa Time dobradinha numa aula única, mas pela importância do assessor financeiro, a gente destacou o Borborema para uma aula própria. Então, quem faz o curso é o CPA Arbitragem, é um curso 100% online, todo o Brasil participa, então assim, é uma ótima oportunidade de desenvolver o tema e de network com o Borborema, com o Chico Musnick e com grandes nomes do mercado. Então assim, para aprofundar mais um pouco sobre o tema. Maravilha. Obrigado pela oportunidade também de falar sobre o tema. Hoje é só um start, mas a gente vai continuar debatendo sobre esse tema. A gente vai Acho com que certeza... pode falar de buy-side alguma... Vamos ter episódios Alguma específicos situação aqui para a gente entrar na parte mais técnica. Hoje a ideia era a gente fazer um bate-papo mesmo para trazer o assunto para a mesa, né? Em breve falaremos de novo sobre o assunto. Muito obrigado a todos. Estaremos nas próximas 2 semanas para o próximo episódio do Trilho da Prosperidade. Gostaria de agradecer a todos os nossos convidados de hoje e até o próximo episódio. Valeu, galera. Fui.